A declaração tem o título Limites Ultrapassados. Entendemos, considerando o que tem vindo a acontecer às Forças Armadas e aos militares, entendemos promover esta declaração pública, dando a conhecer razões que justificam o sentimento de indignação que se tem vindo a apoderar das generalidades militares e daqueles que representam, os oficiais. Um Estado, seja ele qual for, garante a sua segurança e afirma a sua soberania e independência através dos meios que entenda capazes de dissuadir possíveis ameaças ou projetar a sua vontade política e a defesa dos seus interesses nos diferentes domínios da sua intervenção. Para isso são necessários recursos e o envolvimento da comunidade na prossecução de tais objetivos, para os quais tudo deve ou deveria ser feito, de modo e em termos que promovesse o envolvimento identitário da nação que somos. Mas não. O caminho escolhido na condução dos destinos do país aponta em sentido contrário. Para além dos injustos e iníquos cortes nas remunerações dos funcionários públicos e nas funções sociais do Estado, como sejam a saúde, a educação e prestações sociais, também as funções de soberania, muito especialmente nos casos da defesa e da segurança interna, têm sido alvo de perigosas reduções orçamentais, com reflexos muito negativos na motivação e treino dos seus servidores e na sua própria capacidade operacional. As Forças Armadas, um dos alicerces fundamentais do Estado, são insidiosa e persistentemente apontadas como um sorvedor de recursos nacionais, sabendo-se que os gastos com a defesa consomem pouco mais de 1% do produto interno bruto. Argumento que serve para justificar sucessivos e certos cortes nos seus orçamentos, o que afeta sobremaneira as condições minimamente exigíveis para a sua operacionalidade, a par da instrução dos rendimentos dos militares, sem atender à especificidade da sua condição. A instrução de rendimentos realça-se de que também é vítima a maioria dos nossos concidadãos, incidindo, no entanto, com especial gravidade nos servidores do Estado, nos pensionistas e nos formados, o que inclui, em qualquer dos casos, os militares. Com isso, gerando e exponenciando os sentimentos de indignação, de revolta até, semeando a desmotivação e corroendo um dos valores essenciais em que assenta o espírito de corpo e a moral das tropas, a coesão entre os militares. Os factos parecem ser demonstrativos de que, deliberadamente, se prossegue o objetivo de fragilizar uma das estruturas fundamentais da afirmação do Estado, a instituição militar, o que acabará por criar, para além do mais, as condições para uma completa subalternização do país a interesses que lhe são alheios. Não é este o destino que os portugueses escolheram, nem o que os militares juraram defender. E tudo isto vai acontecendo com recurso aos expedientes supracitados e, concretamente, a partir de posturas e medidas que consideramos iníquas e injustas, já para não falar do sentimento de humilhação que provoca. Posturas refletidas na forma como os governantes avaliam os militares, tratando-os como sendo funcionários públicos, sem olhar aos riscos que correm e às restrições e deveres a que estão sujeitos, a que se junta a concreta e desrespeitosa atitude do MDM, quando se recusa a dar cumprimento ao que a lei lhe impõe, no que concerne à audição e outros direitos das associações profissionais de militares. Medidas que entendemos injustas e iníquas, inadequadas e desproporcionadas, considerando a natureza que assumem, o universo que atingem e o de respeito ao quadro legal em que se inserem, nomeadamente os preceitos que definem a condição militar, referência que sempre deveria estar presente quando se adotam opções relacionadas com os militares e as Forças Armadas. Nada tem ficado incólume. Entramos no 4º ano de austeridade e com ele agravam-se as medidas que nos são impostas. A redução das remunerações, agravada com o orçamento de 2014, numa expressão tal que conduzirá muitos militares, concretamente oficiais,
a situações de insolvência familiar incapazes de satisfazer compromissos antes assumidos. As condições em que se processam as promoções que, em conjugação com outras medidas avulsas, a situação de reserva, alterações do estatuto, etc., pervertem o quadro legal existente e fazem crescer sentimentos de injustiça e desmotivação, agravados com o que acontece e se antevê quanto às carreiras. A revisão dos estatutos dos militares, discutida em absoluto secretismo, longe do olhar e avaliação dos seus destinatários e das associações profissionais de militares. A suspensão de passagem à situação de reserva. A redução de efetivos e as consequências daí advenientes, sem que se conheça qualquer estudo ou avaliação aprofundada que sustente uma redução desde há muito definida. A situação dos militares em regime de voluntariado e contrato, de que se destaca a falta de respeito por condições contratualmente definidas. A alteração às regras do suplemento de residência concorrente para o aprisionamento dos militares nos quartéis. A assistência na doença aos militares, com alterações que, inversamente ao que dispõe o quadro legal, discriminam de forma negativa e iníqua os militares, o mesmo se passando com a saúde hospitalar em profunda degradação. A degradação da situação da ação social complementar a cargo do Instituto da Ação Social das Forças Armadas. A extinção do fundo de pensões dos militares das Forças Armadas, mecanismo essencial para garantir alguma estabilidade e dignidade na velhice. O tratamento dado aos militares no âmbito da reforma, quer no respeitante ao seu cálculo, quer no confisco mascarado de contribuições extraordinárias de solidariedade, assumindo autenticamente o estatuto de dupla e até tripla tributação a que são sujeitos. O corte de pensões de sobrevivência de viúvas de camaradas nossos, deixando a maioria em situações dificílimas, naquilo que configura o confisco do resultado de descontos de quem já morreu, num desrespeito total pela memória dos que deram o seu melhor pelo serviço à pátria. Quando tanto se fala em linha vermelha, a situação dos militares, como aliás da generalidade dos portugueses a quem servem, é um bom exemplo de uma linha com a tonalidade assinalada. Razão, ou melhor, todas estas razões, motivos que nos levam a convocar um encontro de oficiais para o próximo dia 22 de fevereiro, para local e hora a designar oportunamente. Para aí ser discutida a calamitosa situação para que nos estão a conduzir e encontrar a melhor forma de, lembrando o nosso saudoso camarada, capitão Salgueiro Maia, pôr fim ao estado a que chegamos. Porque não é este o destino que os portugueses escolheram, nem o que os militares juraram defender. Estamos fartos. É isso mesmo. Estamos fartos.